E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre Dedé. Dedé, zagueiro que jogou muita bola pelo Vasco no ano de 2011, que teve uma longa passagem e conturbada pelo Cruzeiro e que atualmente está sem clube no futebol brasileiro aos 34 anos. Ninguém quer o Dedé no seu clube, nem os torcedores, nem os dirigentes, ninguém quer ver o Dedé em um clube grande aqui do futebol brasileiro, nem pintado de ouro. E eu vou te explicar hoje o porquê a ingratidão às vezes pune alguns jogadores no futebol, te contando essa lição de vida aí em relação ao Dedé. Beleza? Então deixa o seu like aí embaixo, é muito importante seu like para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu conto com seu like, conto com seu apoio de coração. E se você curte fazer apostas esportivas, não se esqueça de apostar pelo site da BR4Bet. Você utilizando o meu link aqui no comentário fixado, você dobra o seu depósito na BR4Bet utilizando esse cupom aqui. Estão aparecendo na tela agora alguns jogos de destaque. Obviamente hoje tem Liverpool e Crystal Palace, jogo para você apostar porque vai ter gol do homem, hein? Mohamed Salah. Beleza? Bora pro vídeo, campeão. Revelado pelo Volta Redonda, Dedé foi contratado pelo Vasco em 2009, mas foi se destacar só em 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro, formando uma grande dupla de zaga com Anderson Martins. Dedé teve um destaque tão imenso que na época o cara estava até sendo chamado para a seleção brasileira, só para vocês terem tamanho da dimensão de como estava se destacando o Dedé com a camisa do Vasco. Ele começou a ser cotado para jogar em vários clubes do futebol europeu. Eu lembro que na época, até no Manchester United, ele chegou a ser especulado. Por conta de problemas financeiros, o Vasco foi obrigado a vender Dedé em 2013. Então no ano de 2013 ele chegou a Raposa, aonde ficou até 2021. No Cruzeiro, Dedé até iniciou bem, porém a sua reta final com a camisa celeste não foi nada agradável. Dedé ficou muito tempo machucado no Cruzeiro. Ele ficava 6 meses machucado, 3 ele jogava e 3 ele ficava se recuperando de lesão. Mas o grande problema de fato foi que ele fez parte de um dos piores momentos da história do Cruzeiro, se não o pior, quando a Raposa foi rebaixada. Vocês lembram? Dedé, Fred, Thiago Neves. Eu acho que todo mundo conhece essa história. Inclusive, enquanto o Cruzeiro estava sendo rebaixado, brigando para não cair, muitas vezes o Dedé era visto em festas, brincando e sorrindo, mostrando estar pouco se importando para Raposa. E cara, o Dedé recebia um salário imenso no Cruzeiro, então eu acho que a maioria dos torcedores da Raposa tem ali um sentimento meio que ruim com o Dedé, pelo fato do que aconteceu no final da sua passagem pelo Cruzeiro. Chutado pelo Cruzeiro e mal visto pela torcida celeste, Dedé tentou cavar vaga no maior rival do Vasco, o Flamengo. Durante anos, Dedé falava em várias entrevistas, sempre que tinha oportunidade, sobre esse seu sonho de vestir a camisa do Flamengo, de quando voltasse ao futebol carioca, viesse jogar no Flamengo, o maior rival do clube que lhe deu a maior chance da sua vida, o rival do time ali que o projetou realmente para o futebol brasileiro, que foi o Vasco. E quando o Dedé era perguntado em relação a voltar pro Vasco, ele sempre dava um jeito de rechaçar essa possibilidade. Isso na época que o Dedé ainda tinha mercado em grandes clubes do futebol brasileiro. Porém, essa proposta do Flamengo nunca chegou. O Dedé nunca realizou esse grande sonho de jogar no Flamengo. E obviamente, após essas declarações, muitos torcedores do Vasco acabaram ficando meio ali que sem vontade de ter o Dedé voltando a São Januário, já que o sonho do cara era jogar no maior rival, o Flamengo. Então acabou sendo visto por muitos vascaínos como ingratidão do zagueiro. Teria várias outras formas ali do Dedé falar sobre uma vontade ou não de jogar no Flamengo, mas também deixando ali as portas abertas para o Vasco, coisa que muitas vezes ele não fez. Digamos que muitas vezes o Dedé desprezava uma possível volta ao Vasco pelo péssimo momento ali financeiro que vivia o clube nesses últimos anos, e ele sempre queria jogar no Flamengo porque o Flamengo estava brigando por títulos, mas também porque o Flamengo tava com muito dinheiro, tava com
poder financeiro grande. Então, Dedé muitas vezes rechaçou a possibilidade de voltar ao Vasco, o clube onde os torcedores o amavam. Aos poucos, a cada declaração, os vascaínos foram perdendo carinho pelo zagueiro. Em 31 de dezembro de 2021, Dedé foi anunciado como reforço da Ponte Preta para a temporada de 2022. Pelo time de Campinas, ele entrou em campo apenas em 2 partidas. A equipe fez um campeonato paulista decepcionante, culminando no rebaixamento. No final de março de 2022, após a sua rescisão de contrato com a Ponte Preta, Dedé assinou o contrato com o Atlético Paranaense, onde já foi dispensado. E agora ele, aos 34 anos, está sem clube. Então, é o que eu sempre falo, cara, de uma forma ou de outra, a vida do futebol sempre pune jogadores que agem com algum ato ali de ingratidão. Uma hora ou outra chega a punição. Dedé está aos 34 anos de idade, sem mercado em nenhum dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, e o único clube grande do Brasil que poderia dar uma oportunidade a Dedé, que poderia acolher o jogador, seria o Vasco, o time ali onde ele iniciou todo o seu processo. Mas por conta de atos ali de meio de ingratidão, hoje os vascaínos repudiam uma possível volta do zagueiro. Então fica aí a lição para todos. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre o caso de Dedé, o que vocês acham, se vocês concordam ou não comigo, que por mais que de forma indireta muitas vezes acabou ficando ali um clima não tão agradável entre Dedé e os torcedores do Vasco por conta de algumas declarações dele em relação à maior rival. Não que tenha problema, jogador é profissional, mas tudo é a forma no qual é dita. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, vocês curtiram, compartilha aí pra geral. Eu vou ficando nessa, abração do Francisco, é nóis e fui!